Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de Romanos, no capítulo número 14, né? Vamos hoje estar fazendo a leitura corrida das referências, né? Nós fechamos ontem a nossa meditação no capítulo de modo geral, né? E então hoje vamos fazer a leitura das referências, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14. O título da mensagem é A Tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Porque quem nisto serve a Cristo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Lembrando mais uma vez os irmãos que esta mensagem, irmãos, fala exatamente sobre esse assunto, porque houve uma contenda em Roma, né? Na igreja, né? Houve uma contenda exatamente por causa da comida, né? E a coisa ali teve alta e Paulo trouxe esse assunto aqui, essa explanação, né? Para que fosse aplacado os ânimos, né, dos exaltados, né? Porque ambos tinham razão naquilo que falavam, de acordo com o entendimento de cada um, né? E ali estava sujeito a haver uma grande ruptura na obra de Deus por causa dessa discussão, né? E Paulo entrou ali já um homem experimentado, já vivido, levantado por Deus, capacitado. Então ele trouxe, ele entrou no meio daquele povo ali, né, com essa mensagem, fazendo uma posição de juiz, né, para que aplacassem os ânimos e a igreja permanecesse unida, rumando rumo ao alvo que é Cristo Jesus, né? E nós vamos aqui agora fazer a leitura das referências sobre esse assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Paulo fecha dizendo, irmãos, porque o reino de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se por causa, vamos voltar um pouquinho atrás, a liberdade e a caridade, assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 2. Né? E diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quem és tu que julgas o servo do alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne.
Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. Faz diferença entre dia e dia. Trata-se provavelmente dos dias especiais de festa, segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos, ao passo que muitos outros tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7 como dia especial de descanso e de adoração ao Senhor. Vê em Mateus capítulo 12, versículo 1, nota. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Confira em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo 31, capítulo 31, versículo 17. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia da semana tem relevância especial por causa da ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, embora devamos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais. Os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Trata-se de, com toda a sinceridade, avaliar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 João capítulo 4, versículo 1. Corrigir e repreender uns aos outros em amor e humildade. Lucas capítulo 17, versículo 3. E, quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica. Confira 1 Coríntios capítulo 5, versículos 12 e 13. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 14. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 20 e 21. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 26. Capítulo 4, versículo 2. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 21. Né? Vamos pegar aqui essa sequência, onde entra mais aprofundamento nesse assunto, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem,
porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Né? Essa leitura, irmão, que nós acabamos de fazer aqui, me traz à memória, né, os comerciais. Né? Vocês vejam os comerciais, né, os anúncios, as propagandas, os jingles, né, que são todos eles com um único objetivo: induzir o povo ao consumo, né? E muitas vezes, muitas pessoas ou algumas pessoas fazem consumo exagerado, desenfreado de certas coisas, né? Por causa do consumismo, porque o mercado, de um modo geral, ele só visa uma coisa, ele só visa o lucro. Por isso tem as propagandas, os comerciais, os jingles, os reclames, né? No meu tempo chamava reclame, né? Tempo que eu era criança e jovem, né? E hoje é conhecido puro e exclusivamente como comercial. Por quê? Porque visa uma única e exclusiva coisa, visa o comércio, né? A divulgação de todo e qualquer produto nas mídias sociais, nas redes de modo geral, é visando o consumismo, né? E o que Paulo fala aqui, irmãos, ele nos adverte falando, né, a respeito do... se aquilo que nós vamos fazer na frente das pessoas, induzir as pessoas a fazer o mesmo que nós fazemos, né, se é pecado, né, para que nós não façamos, né? Ele fala aqui sobre os dois tipos de vinho que a Bíblia fala e trata, né? O vinho que a Bíblia trata tem tanto o vinho fermentado, que é o vinho com álcool, com teor alcoólico, como o vinho sem fermento algum, que é apenas o suco da videira, o qual é recomendado para os cristãos, para os crentes, principalmente para aqueles que sobem no altar, né? Não tomar bebidas alcoólicas, tomar exclusivamente o vinho, o suco de uva, o suco da fruta, o suco da videira, o suco puro de uva, mas sem ser fermentado, sem teor alcoólico, né? Então trata-se dos dois. Mas se eu, no meio das pessoas que apreciam, né, ou mesmo até que são viciados em bebidas alcoólicas, se eu tomar um suco de uva na frente deles, um suco de uva não fermentado, né, aquele que aprecia um vinho fermentado ou com teor alcoólico, eu estou estimulando ele a tomar também. Só que ele não vai tomar o suco que eu tomo. Se eu der para ele do meu, ele porva e encosta o copo e não continua. Por educação ele para, ele fica, né? Ele quer mesmo é aquele que é o fermentado, que vem com álcool, né? Ou ele vai tomar o meu rapidinho de uma vez e em seguida vai pedir logo de imediato já esses vinhos que nós conhecemos, né? Eu também já tomei no passado, gostava, né? No tempo da minha juventude, né? Apreciava muito um vinho fermentado, né?
E não tomava, eu nunca bebi para ficar bêbado, nunca bebi para cair, cachaça, pinga, nunca bebi de verdade, nunca tomei, graças a Deus, né? Mas o vinho eu tomava, eu gostava muito de vinho, refrigerante de modo geral, e tomava uma cervejinha, não quantidade grande, quantidade pequena, né? Mas tomava, né? E agora, aqui o assunto em si da palavra de Deus, a contenda que houve foi exatamente sobre a comida, né? Uns comia só legumes e outros comia de tudo, inclusive carne, fala aqui, Paulo menciona, né? E Paulo, com a palavra que ele trouxe aqui, ele está aplacando os ânimos dos irmãos para que não houvesse ruptura e continue não havendo, né? Que nós tenhamos conhecimento, tenhamos sabedoria, tenhamos entendimento, para não induzir os irmãos ao pecado, né? Comendo coisas ou bebendo coisas, né? Que a Bíblia condena, para nós não fazer isto, né? Para que nós tenhamos, né, sobretudo pelos nossos irmãos, né, amor ao ensinarmos, ao exortarmos, ao passar a mensagem que a Bíblia manda, para nós passar com amor, né, e não fazer. Paulo menciona, inclusive, falou, se comer carne na frente dos meus irmãos escandalizar meu irmão, eu não como mais carne. Paulo fala isto, né? Exatamente para o irmão não ficar escandalizado dele comer carne, né? Para não escandalizar o que não come e não induzir o que não come a comer. Porque se ele não come por fé, se ele não bebe por fé, se ele não faz por fé, é pecado. Porque tudo tem que ser por fé. Não pode ser de outra forma, porque senão é pecado. Porque faz com a consciência pesada. Precisamos fazer tudo com a nossa consciência pura. De que estamos fazendo algo bom, algo benéfico, algo que nos traz benefício para nós e também para aqueles que nos ouvem, que nos veem, né? Já falei, volto a dizer, lá em Levítico, capítulo 11, Deus, quando deu as leis para Moisés, Deus deu para Moisés os animais limpos e os animais imundos, para que o homem soubesse cada espécie o que deveria comer, né, e o que não podia comer, o que podia comer e o que não podia. Então, esta lei continua valendo, o que era imundo continua imundo, o que era limpo continua limpo, relacionado aos animais daquilo que se come, né? Todo irmão e irmã, né, que quiser passar uma esponja por cima desta palavra, porque Paulo diz dessa forma, vai lá em Levítico 11, né, e você leia lá e vai ver o que Deus está falando. Os animais limpos e os animais imundos, do que se pode comer, do que não pode comer. Eu trarei qualquer dia essa mensagem completa, de forma ampla, para que os irmãos tenham um perfeito conhecimento. Mas aqui, nesse caso em questão aqui que os irmãos contendiam, porque uns queriam comer só legumes, né? Quer dizer, onde é que está escrito na Bíblia que o homem precisa comer só legumes? Essa questão aconteceu sim, aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel não se contaminou com o manjar do rei, porque o manjar do rei tinha tudo, inclusive vinho com teor alcoólico, né? E ele recebeu o louvor de Deus por isto. Ele recebeu, né? Então eu creio que todos nós, se fizermos da mesma forma, também receberemos. Porque Daniel recebeu o louvor de Deus, naquele caso em si, o caso em questão lá no caso de Daniel, né? Daniel 6, né? Mas também Deus trouxe uma outra mensagem, né? Falando a um profeta Jeremias, né? Fez menção de Daniel, né? Que Daniel, né? Nem se esses 3 homens estivessem no meio deles, o que eu falei que faria, eu deixaria de fazer. Nem filhos nem filhas eles livrariam, tivesse no meio, livrariam somente eles próprios, por causa da sua justiça. Noé, Jó e Daniel, né? Então, de modo que eu não estou aqui a passar pano para nenhum irmão,
para liberar geral, para que ele possa comer as espécies de animais, de carnes imundas, que o Senhor falou que era imundo, né? Eu não estou aqui liberando para os irmãos, passando pano para eles poderem comer, não, né? Eu estou fazendo apenas menção, né, de que o Senhor disse e está escrito. E se o Senhor falou que era, é porque é, né? Levíticos, capítulo 11, está lá. Os animais limpos e os imundos, né? Então, de modo que nós, ao sentarmos numa mesa para fazer uma alimentação, né? Então, nós sentamos na mesa para comer, estamos com fome, para nos alimentar, né? Qual é o procedimento do cristão, do verdadeiro crente? Ele ora a Deus antes de comer e apresenta a Deus aquela comida. Porque se houver ali naquela mesa alguma coisa que seja impura, que Deus falou que não era para comer ou beber, ou ainda que estiver envenenada aquela comida, aquele alimento, aquela bebida, Deus, pela oração, purifica para nós nos alimentarmos daquela comida ou bebida. Por isso a importância, diante de comer, sentou numa mesa para comer, a mesa está posta, você apresenta tudo a Deus e faça uma oração, né? Também, não só por isto, mas também por gratidão a Deus por aquela alimentação. É justo, é bom, é honesto e é um ato de reverência a Deus. Apresentar a Deus aquele alimento antes de comer e ao terminar a alimentação, agradecer a Deus. Levanta o prato vazio e agradece a Deus porque você fez uma boa alimentação, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa discussão aqui dos irmãos em Roma, dos irmãos da igreja, era exatamente porque uns queriam comer só legumes e outros comiam de tudo, inclusive carne. Não fala que espécie de carne, mas comia inclusive carne, né? Então daí Paulo entrou e trouxe essa palavra realmente é boa, ela é fiel e verdadeira. Respeitando o que está escrito em Levítico 11, eu recomendo a todo aquele, toda aquela que achar que pode e deve comer de tudo, né? Deus deu regras, irmãos. Deus, quando fez tudo, os céus e a terra e o mar, tudo que existe, ele deu as leis, os estatutos e os mandamentos. E Jesus foi claro dizendo, né, que ele não estaria abolindo nem um tio, nem um jota da lei. A lei continuava valendo. Ele só aperfeiçoou a lei para que o homem conseguisse alcançar a salvação de Deus. Então você, ao ouvir esse vídeo e os dois que eu gravei antes nos dias anteriores, então você veja que eu estou fechando esse aqui hoje, trazendo, mostrando para os irmãos onde está os animais classificados como... porque todo animal ele tem carne, né? O boi tem carne, é uma espécie de carne, carne bovina. O porco é carne suína. O frango é carne de aves. O peixe é carne de peixe. E vai por diante, né? De um modo geral, né, ainda que alguma dessas coisas alguém possa falar que não é carne, mas sentou na mesa para comer, se tiver qualquer uma dessas espécies, nós saímos satisfeitos, porque nós comemos ali, no nosso prato, na nossa mesa, tinha ali um tipo de carne, né, ou de salgado, digamos assim, né, que faz com que o nosso apetite seja mais aguçado e nós nos alimentamos de forma prazerosa, né? Então daí, vê aqui, mas também vai lá em Levítico 11 para você ver o que Deus classificou como limpos, próprio para comer, e sujos, imundos, para que nós não comêssemos. Tá bom, irmãos? São coisas diferentes, tá certo? Tá? Mas a palavra continua falando. Nem beber vinho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho, que no grego é oinos, que incluía o produto da videira, tanto o não fermentado quanto ao fermentado. O vinho é um só. Os dois são sucos da videira. Só que um é fermentado com teor alcoólico e outro é apenas suco da uva sem teor alcoólico. Tá certo, irmãos? Tá? Então, de modo que, página, ver o estudo
O vinho nos tempos do Novo Testamento. Página 1517. A lei da abstinência do vinho, quando fermentado e inebriante, ou seja, com teor alcoólico, e se tomar, vai ficar bêbado, né? Basta tomar 2 copos de vinho, né? Você vai ficar... E pega o volante para você guiar depois, para você ver o que a polícia faz com você na estrada através do bafômetro. Você vai quebrar os toquinhos, tudo que nem eu vi um teste uma vez que o sujeito tomou 2 copos de cerveja e montou no caminhão e foi fazer o teste para a Rede Globo, né? Então daí, a lei da abstinência do vinho quanto fermentado e inebriante, Provérbios capítulo 23, versículo 31, nota. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, nota. Tito capítulo 2, versículo 2, nota. A lei do amor cristão que leva a pessoa a abster-se daquilo que pode ofender aos outros. Confira em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 27 ao 32. Paulo afirma que numa sociedade pagã, isto é, num ambiente não judaico, onde prevalecem as bebidas inebriantes e a embriaguez, é melhor evitar de beber, mesmo os vinhos não fermentados, do que beber algo que possa levar outro cristão a pecar. O uso de vinho não inebriante era tecnicamente ofensivo para alguns crentes, mas podia influenciar os mais fracos a tomar o vinho fermentado, expondo-os assim à embriaguez com os seus danos. Timóteo seguia cuidadosamente essa lei do amor cristão. Ver em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, nota. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?